Fala galera, beleza? Bora começar então a aula 12 e depois vou dar início à Química 3, tá bom? Então, bora lá. A gente acabou de falar um pouco de isomeria plana, tá? Que é a isomeria estrutural ou isomeria constitucional. Quais são elas? Né? A isomeria de posição, a isomeria de função, a isomeria de compensação, a tautomeria, né? Que é a isomeria de dinâmica, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho da estereoisomeria, tá? A estereoisomeria é o que se chama de isomeria geométrica, tá bom? Ou isomeria configuracional, tá? Para isso, galera, a gente tem que ter em mente de que a molécula ela pode se comportar no meio ambiente de uma forma muito peculiar, tá? A gente viu, né, até então na isomeria plana, que ela pode se movimentar e se transformar em uma outra molécula, tá? Mantendo a mesma, mantendo desculpa, a mesma fórmula molecular, tá bom? O que vai diferenciar é a posição, a função, a compensação e a dinâmica entre eles, tá bom? Bom, largando de lado essa isomeria plana, e a gente vai falar agora de isomeria configuracional ou geométrica, tá? Bom, existem dois tipos de isomeria geométrica, tá? Pode ser chamado de isomeria cis ou trans, tá bom? Então, cis, tá? Vou logo ser bem direto para vocês. Cis é toda isomeria que tiver a mesma fórmula molecular. Para ser considerado isomeria, ela tem que ter a mesma fórmula molecular, e o que vai diferenciar seria a posição dessas minhas moléculas mais pesadas, tá bom? Ou aquelas tais moléculas iguais também. Bom, aí a gente vê e fala a isomeria cis e trans. Então, olha só, cis é quando está na mesma reta. Olha só, não pode ser um embaixo do outro, tem que ser na mesma direção, no mesmo horizonte, beleza? Não pode ser na vertical, tem que ser no horizonte. Então, quando eu vejo duas moléculas iguais ou de pesos diferentes, tá, que sejam maiores, tá, do que as entrepostas, com certeza ele é do tipo cis, tá bom? Olha só um exemplo. Aqui a massa do hidrogênio, consequentemente, é 1 grama por mol. A gente vê isso lá na tabela periódica. Já a massa desse composto aqui, do CH3, eu vou ter que somar a massa do carbono, tá? Mais 3 vezes a massa do hidrogênio, tá? Óbvio que esse daqui é mais pesado que esse. Perfeito, até aí de boa. Esse daqui também é mais pesado do que esse, ou seja, tem mais massa. Então, se a galera que tiver mais massa tiver no mesmo horizonte, é sinal de que ele é do tipo isomeria configuracional do tipo cis, tá? Que está no mesmo horizonte. Lembrando, terei que traçar, tá? Uma linha do horizonte no meio, tá? No meio das ligações duplas. Não pode ter ligações simples. Para ter ligações simples, não existiria a estereoisomeria. Então, para acontecer estereoisomeria, tem que ter ligações duplas. Por quê, galera? Porque fica difícil dessa molécula aqui, do carbono, ou dessas moléculas aqui, elas se virarem, tá? Um exemplo, coloca aí aponta 2 dedos na horizontal e 2 dedos na outra. Conecta esses 2 dedos assim, dedo com dedo. Você repara de que você pode virar ele com grande facilidade? Você não consegue virar. Então aí é que dá o termo da estereoisomeria, tá bom? Um composto ele não pode rotacionar com grande facilidade, tá bom? Então tem que ser um composto saturado, tá? Bom, e a isomeria do tipo trans, tá? É aquela que estiver na transversal. Os mais pesados, os que tiverem mais massa, acho que até falei errado, né, de falar de pesados, né? Mas aquele que tiver mais massa, tá? Estão em opostos, ou seja, estão na transversais.
Repara que a massa desse daqui é um, a massa desse daqui é outro, a massa desse daqui é um e esse aqui é outro. Então, os mais, entre aspas, maçudos, vamos botar assim, são os que estão nas pontas, beleza? Na transversal. Então, ele é do tipo isomeria trans, beleza? Agora, um exemplo para vocês de alguns compostos que não existe isomeria, tá? Aqui eu tenho, ó, um cloroetano. Tá, se eu olhasse só por essa ligação dupla aqui, eu poderia dizer que aqui pode existir uma isomeria configuracional. Beleza. Mas quando eu olho os indivíduos integrantes dessa substância, repara que eu só tenho o cloro que está aqui, e esse cloro aqui é o único que tem massa elevada diferente dos outros. Então pode acontecer isomeria aqui? Não. Beleza? Porque nem esse daqui não é mais maçudo do que esse, nem esse, nem esse. Então eu não posso dizer que aqui tem isomeria. Agora olha do outro lado. Se eu olhar bem aqui, opa, existem dois cloros. Mas só que esses dois cloros estão na vertical. Se eles estiverem na vertical, não existe novamente isomeria. Beleza? Não existe em hipótese alguma, tá? Show? Existiria sim se o cloro tivesse desse lado, tá? Ou esse cloro aqui tivesse desse lado, que aí seria isomeria trans, ou se esse cloro tivesse aqui em cima, tá? Que aí ficaria isomeria cis, ou se esse cloro tivesse aqui embaixo, que ficaria isomeria cis também, beleza? Trans é quando está na transversal, tá? O nome já diz, cis e trans. Se eu olhar essa molécula aqui de cadeia fechada, repara que só, galera, essa molécula de cadeia fechada, tá? Quando eu tenho cadeia fechada, eu não necessito de ligações duplas, tá? Só nesse caso aqui, só no caso de cadeias fechadas. Uma cadeia aberta, como essa daqui, necessita de ligação dupla. No caso de cadeia fechada, não necessita. Então eu vejo que uma molécula de bromo está para baixo, outra está para cima. Logo eu posso identificar de que é o tipo trans. Agora, quando eu olho que as duas moléculas de bromo estão para baixo, é sinal que eu tenho cis. Ou se as duas moléculas de bromo estivessem para cima, era também cis. Agora, quando eu tenho esse exemplo aqui das duas moléculas de bromo estarem na vertical, não tenho cis, não tenho isomeria, tá bom? Difícil? Não é, porque é bem molezinha a gente identificar a isomeria geométrica. Lembra do cis e trans, tá? Existe uma nomenclatura de alcenos, né, que é para estereoisomeria, pelo sistema notacional EZ. Bom, esse tipo de nomenclatura, galera, muito pouco é utilizado lá no Enem, tá? Mas eu já vi questões que pedem que a gente saiba, né, identificar essa nomenclatura EZ, tá bom? Então, a nomenclatura EZ é o seguinte, tá? Bom, aqui eu tenho F, BR, CL e I. Viram que os quatro são diferentes, beleza? Bom, na verdade, eu vou ter que descobrir o quê? Quem é o mais maçudo, tá? Vou botar assim bem a grosso modo, o mais maçudo. Aí eu vou dizer Aí eu vou dizer a nomenclatura dele, se ele é cis ou trans, ou se ele vai ser E, ou ele se vai, ou se vai ser Z. Tá? Geralmente, quem é trans, tá? Ou seja, na transversal, tá? Geralmente vai ser E, tá bom? E quem, na verdade, é cis, geralmente vai ser Z, tá bom? Então, vamos botar aqui o exemplo, vou mudar aqui de página para a gente fazer esse exemplo aqui. Então, galera, olha só, vamos passar para cá e a gente vai identificar isso daqui. Bom, olha só, vou botar aqui um exemplo que é o C dupla, que tem que ter dupla para ter isomeria geométrica, né? Aí vamos botar aqui o bromo, vamos botar aqui desse outro lado CH3, vamos botar aqui cloro e aqui desse outro lado vamos botar hidrogênio, tá? Vou botar a massa, tá, de cada um deles. Lembrando que a massa eu encontro aonde? Tabela periódica, tá? Aqui eu tenho 1 grama por mol. Aqui
eu tenho 35,5 grama por mol. Aqui eu tenho 3 vezes 1 mais 12, né, que é do carbono. Então, aqui eu tenho 15 gramas por mol. E desse outro lado, do bromo, eu tenho 79 gramas por mol. Tá? Vamos agora identificar quem são os mais maçudos. Tá? Vamos modificar a cor. Tá? Vamos aqui. Então, ó, repara aqui 79 e 15. Aí embaixo eu tenho 1 e tenho 35. Espera aí, quem é mais pesado, 1 ou 35? 35. Então, vamos marcar ele aqui. Quem é mais pesado, 79 ou 15? 79. Repara que ele está na transversal, não é isso? Então, aqui a isomeria daqui vai ser do tipo trans. E qual vai ser a nomenclatura dele? Do tipo Z, ou do tipo Z, ó, do tipo E. Beleza? A nomenclatura vai ser do tipo E. Agora, repara que eu posso fazer esse mesmo exemplo quando eu tiver cis. Repara, tenho C, dupla C, aí em cima vai ter aqui bromo, tá? Do lado vai ter CH3, do outro agora vai ter cloro e do outro vai ter hidrogênio, tá? Os mesmos indivíduos, tá? Agora, quem está mais pesado? Quem está mais pesado? Bromo e cloro. Olha só, a isomeria dele é do tipo cis, beleza? E qual vai ser a nomenclatura dele? Z. Tá bom, galera? Então, no caso, todo trans vai ser E, todo cis vai ser Z, beleza? Zis, transes. Tenta puxar um embriaguez aí que vocês vão tentar pegar essa ideia, tá bom? Todo trans é E, todo cis é Z, beleza? Lembrando, para eu achar isso daqui, eu teria que fazer o quê? A massa, achar a massa do elemento, para eu saber quem é mais maçudo, beleza? Show? Esse EZ tem um nome, tá? Então, é um nome em alemão. Então, como o tio Pedro não sabe falar alemão, fica aí uma pesquisa para vocês, mas o nome é mais ou menos Zuckerman aqui e o outro Entgeigen. Muito lindo, tá? Traduzindo, isso aqui quer dizer junto não, opostos, e aqui é juntos, tá? Então, quem souber alemão vai entender muito bem esse EZ, tá? Entgeiger e Zuckerman, tá? Tio Pedro não sabe falar essa língua, tá? Mas vamos voltar lá para nossa aula. Bom, deixa eu ver aqui mais, tem mais alguma coisa? Não. E vamos aqui à primeira questão. A substância de odor fortemente cítrico é obtido de algumas plantas, como o capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância. Uma das aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelha, especialmente do gênero Apis, tá? Apis, quer dizer, pois seu cheiro é semelhante ao do feromônio liberado por elas. Sua fórmula molecular é C10H16O, com uma cadeia linfática, alifática, quer dizer, de 8 carbonos, 2 insaturações, nos carbonos 2 e 6, e 2 grupos substituintes metila, nos carbonos 3 e 7. O citral possui isômero geométrico, sendo trans, o que mais contribui para o forte odor. Para que se consiga atrair um número de abelhas para uma determinada região, a molécula que deve estar presente em alta concentração no produto a ser utilizado é. Então, olha só, para eu atrair mais indivíduos, mais abelhas, eu tenho que achar o isômero geométrico do citral, tá? Que seria um isômero trans. Mas, Pedro, como é que eu acho o isômero dele? Tá?
Primeiro, ele deu a fórmula aqui em cima, galera. C10H16. Ele disse como que é a estrutura. Ele falou que é uma cadeia alifática de 8 carbonos, e cadeias alifáticas, de fato, são cadeias abertas, beleza? São cadeias abertas e a gente consegue montar essa estrutura, tá? Como que a gente monta? Vamos lá para o nosso quadro bonitinho, tá? Deixa eu apagar ele aqui. E olha só, ele falou que tem fórmula molecular C10H16. Ó, essa daqui é a formulazinha, tá? Como que eu monto? Possui cadeia alifática com 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Fiz 8, tá? Aí ele falou o seguinte: a insaturação nos carbonos 2 e 6. 1, 2. Insaturação aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Outra insaturação aqui. Beleza? A substância tem 2 grupos metila nos carbonos 3 e 7. 1, 2, 3. Então, ó, um grupo metila aqui. E no carbono 7. 3, 4, 5, 6, 7. E outro aqui. Tá? O isômero trans possui odor muito forte. Logo, tem-se uma cadeia com as seguintes características. Olha só. Vamos agora dar a quantidade de hidrogênio e ver se está faltando alguma coisa. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Opa, passei, hein? Passei, hein? E agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E agora? Tá? E agora, José? Será que eu estou esquecendo de alguma coisa? Isso aí. Quem reparou isso perfeitamente. Então, olha só. O que está faltando aqui, galera, seria quem? O oxigênio, galera. O oxigênio que está faltando, tá? Então, faltava esse indivíduo. Então, temos aqui um carbono ainda que fazendo dupla ligação com esse oxigênio, tá? Possivelmente, né? Possivelmente não. Existe um hidrogênio aqui, beleza? Escondidinho, porque esse é o último carbono. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hidrogênios, um oxigênio e 10 carbonos. Beleza? Continuando. Quem teria essa mesma, né? Essa mesma não, quem teria de fato a isomeria parecida com essa daqui, no caso, isomeria trans, né? Então eu teria que ver lá nas minhas questões, tá? Repara que agora aquele oxigênio está para baixo. E quando a gente olha para cá, esse oxigênio está para cima. Repara que essa ligação aqui, dupla, tá? Cadê? Olha só, repare que elas são bem parecidas. Não sei se vai dar para eu... Ah, dá sim. Então, olha só. Repara aqui, ó. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. 1, 2 no carbono 2, tá? Eu tenho aqui uma insaturação, beleza? Temos aqui uma insaturação. Temos grupo metila, correto? Ah, desculpa, começando daqui, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Então, aqui a gente tem a resposta na letra A. A gente não vê esse mesmo padrão de resposta nas outras questões, tá? Número 2.
Em alguma região brasileira, é comum se encontrar um animal com odor característico ao zorrilho. Esse odor serve para a proteção desse animal, pois afasta seus predadores. Um dos feromônios responsável por esse odor é uma substância que apresenta isomeria trans e outro grupo tiol, tá? Ligado à sua cadeia. Tiol, galera, né? Quando eu tenho a presença de enxofre, tá bom? Eu tenho a presença de enxofre com um hidrogênio, no caso, tá? Então, esse é um grupo tiol, tá? Né? Não é muito abordado em funções orgânicas logo no ensino médio, mas é bom vocês terem noção o que é um grupo tiol. É quando tem presença de enxofre. A estrutura desse feromônio que ajuda na proteção do zorrilho é... Bom, a gente olha aqui a primeira, tá? Lembrando que ele é uma estrutura do tipo trans, não é isso que ele falou? É uma substância que apresenta isomeria trans e um grupo tiol. Olha só, esse aqui pode acontecer isomeria trans? Não, porque os pesos estão na vertical, beleza? Os maiores pesos estão na vertical. A gente descarta a letra A. Na letra B, tá? Repara que na letra B, cadê? Letra B. Olha só, aqui eu tenho 15 gramas por mol, se eu não me engano, e aqui eu tenho mais, beleza? E tem um grupo tiol. E olha só, ele está na transversal. Achei a resposta correta, que seria a letra B, de fato. Na letra C, repare que é do tipo cis, beleza? Está no mesmo horizonte. Na letra D, não serve, porque está na vertical. E na letra E, repare que está cis novamente, então não pode. Então a letra B seria a mais correta, tá bom? Número 3, em busca por substâncias capazes de minimizar a ação de insetos que atacam as plantações de tomate no Brasil, levou à síntese e ao emprego de um feromônio sexual com a seguinte estrutura. A indústria agroquímica necessita sintetizar um derivado com maior eficácia, portanto, o potencial substituto deverá preservar as seguintes propriedades estruturais do feromônio sexual: função orgânica, cadeia normal e isomeria geométrica original. A fórmula estrutural do substituto adequado ao feromônio obtido industrialmente é... Bom, aqui no caso a gente vai ter que observar a fórmula estrutural do composto, né, que é apresentado aí no texto inicial da questão, e depois a gente percebe que a presença de duas ligações duplas, tá? A gente vê aqui, ó, duas ligações duplas, tá? E essas duas ligações duplas, elas estão no mesmo horizonte, logo é do tipo cis, beleza? E quando a gente olha para esse outro lado aqui, e a gente percebe que existe uma ligação dupla do tipo trans, né, na transversal, tá bom? E a função, a gente vê uma função aqui de éster, tá? De ésteres aqui, ó. OCO, beleza? Ou COO, beleza? Também pode ser, não tem problema nenhum. Aqui é só uma forma para confundir a mente de vocês. Aquilo dali, né? É a mesma coisa que eu colocar isso daqui, ó. É a mesma coisa, que eu colocar desculpa. COOCH3 é também a mesma coisa se eu colocar isso daqui, CH3, assim como é a mesma coisa se eu colocar isso daqui. Beleza? É a mesma coisa. Isso daqui é um éster. Beleza? Isso é um éster. É um cheiro bem característico, né? Geralmente utilizado mesmo para feromônio, né? Algumas empresas também utilizam na confecção de perfume. Bom, continuando. Então a gente viu aqui que tem duas estruturas cis e uma trans, tá bom? A fórmula estrutural do substituto adequado do feromônio sexual obtido industrialmente é... A gente olha para a primeira,
tá? Se a gente olha para a primeira, a cadeia não enquadra, né, como substituto adequado porque possui uma função orgânica diferente. Repara, olha só, aqui é uma cetona, aqui é um éster. Então não pode ser, porque tem que ter a mesma fórmula molecular. Aqui eu tenho 2 oxigênios, aqui eu só tenho um, não pode ser. Opa, aqui eu tenho 2 oxigênios, tá? Mas vamos reparar se tem a mesma quantidade de carbono. Não tem. Tem um carbono a mais. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Também não rola, tá? Letra C, tá? A cadeia também não possui, né, nessa letra C aqui, ela não possui ligações duplas do tipo trans. Olha só, é do tipo cis. Tem 3 do tipo cis. A gente descarta também. Na letra D, tá? A gente olha aqui e repara, né, que existe uma cadeia bonitinha, que aparentemente é igual, mas repara numa coisa só que errou, tá? Agora, eu tenho a presença de um éter e tenho a presença também de uma cetona. Pera, vai dar ruim no final. Então, a cadeia não se enquadra como substituta porque possui funções como cetona, tá? Que está aqui, e como um éter, que está do outro lado. Então, não se enquadraria. Na letra E, que seria a última e a mais correta, tá? A cadeia que a gente vê aqui, ela se enquadra como substituta do feromônio e apresenta 2 ligações do tipo dupla, né, cis. Existe uma trans, tá? Existe uma dupla de trans aqui e a função orgânica é do tipo éster, tá? Então repara, se eu olhar bem essa função aqui e essa daqui, tá? Elas têm a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de hidrogênio, a mesma quantidade de oxigênio, tá? Porém, elas só se modificaram no espaço, beleza? É como se elas se invertessem por conta das ligações duplas, tá bom? Elas só mudaram de posição. Repara que, olha só, a ligação dupla de baixo passou para cima, tá? Ela só inverteu a posição. Bom, aí essa pontinha aqui também, ó, inverteu de posição, tá? 4. Pesquisas em uma universidade revelaram que um dos principais componentes da flor da macela, comercializada em ervanário popular para problemas estomacais e hepáticos, é o ácido centipédico, cuja estrutura é dada a seguir. Assinale a alternativa correta relacionada com a estereoquímica da ligação dupla, que não se encontram conjugada com a carboxila e possui somente um grupo metila. Bom, começando a partir daí, tá? A dupla ligação não é conjugada com a carboxila e possui apenas um grupo metil. Então vamos lá. Repara que a gente vai pegar o seguinte. A gente vai pegar os locais que têm ligações duplas, né? Então temos aqui, aqui e aqui, tá? E a gente repara o seguinte, vamos reparar esse daqui, que está no meio da cadeia, tá? Repara que, olha só, a dupla ligação, que não é conjugada com a carboxila, beleza? Possui, né, apenas um grupo metil, tá bom? E a dupla central da cadeia, que é essa daqui, beleza? Ela possui já grupos de propriedade maior, que estão ligados, opostos ao plano, sendo composto apenas como trans e, obviamente, vai ser a nomenclatura E. Então aqui, ó, eu posso ter a configuração do tipo trans, tá? Se a gente olhar bem, essa estrutura aqui vai para cima, tá? E essa estrutura aqui que fica para baixo. Beleza? Então eu tenho aqui a estrutura do tipo trans. Letra A que seria a correta, tá? E com isso, a gente vai lá
para química 3, tá? Vamos lá na química 3. Bom, na química 3 a gente fala um pouquinho sobre ligações químicas, tá bom, galera? O papo de ligações químicas, eu acho que vocês já devem estar cientes, porque eu já venho falando com vocês desde o início, tá? Desde lá das aulas que teve, na aula que teve no Facebook, tá bom? Então as ligações químicas, elas são de grande importância, porque é somente através dela que a gente tem a formação de substâncias, tá bom? Então existem, de fato, três tipos de ligações químicas. A gente tem as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas, beleza? Então a gente tem três tipos de ligações, tá? Todos eles levam ao conceito, é baseado no conceito, né, da teoria das ligações de valência, né, que é o seguinte: é necessário que eu tenha 2 ou 8 elétrons na minha última camada, para que meu átomo, né, a minha substância, seja estável. Tá? Então, as ligações, tá, como a gente já falou aqui, podem ser do tipo iônica ou covalente. Tá? A iônica acontece a transferência de elétrons e só pode acontecer entre metal e ametal, ou, no caso, quando você começa com metal e termina com hidrogênio, tá? Também pode ser considerado iônica, tá? A covalente é o compartilhamento de elétrons, ou seja, eu vou dividir o meu elétron da última camada, tá? Com outro indivíduo. Quem pode fazer isso? Hidrogênio com hidrogênio, tá? Hidrogênio com ametal e ametal com ametal, ou seja, negativo com negativo, tá? Metálica, né, acontece entre cátions, ou seja, o compartilhamento, vamos dizer assim, aquela amizade, aquele povão unido que está todo mundo ali positivo, tá? Se um sair dali, não vai fazer diferença, tá? Mas vai ter ali um mar de elétrons, tá? Ou seja, eles chamam de nuvens de elétrons. Então, é metal com metal. Todo mundo, a galera toda positiva, tá? Se um sai dali, pouco interessa. O importante é que está todo mundo unido ali, todo mundo ligado entre eles, tá? Bom, vamos lá. Acho que vai dar para... Ah, tá, covalente. Ligações iônicas e covalentes. Então, aqui ele colocou o exemplo do cloreto de sódio. Cloreto de sódio, todo mundo sabe que tem ligações iônicas. Por quê? Metal é o sódio, ametal é o cloro, tá? O sódio, ele está lá na primeira coluna. Se ele está na primeira coluna, ele só tem apenas um elétron na sua última camada. E o cloro está lá na 17ª coluna. Logo, ele tem apenas um elétron para receber, beleza? Ou seja, ele é um ametal. Então, ele vai retirar desse sódio. Isso mesmo, vai retirar, tá bom? Tornando o sódio, então, um ânion, ou um ânion não, um cátion. E o cloro se transformando em um ânion, porque recebeu esses elétrons, tá bom? Temos aqui o fluoreto de alumínio, tá? Lembrando, alumínio metal, flúor a metal, ligações iônicas, tá? Ou eletrovalentes, né, no caso. Flúor necessita apenas de um elétron e o alumínio ele tem 3. O que ele vai ter que fazer? Já que o alumínio tem 3, eu vou botar o 3 mais em cima, tá? E o flúor, tá? Eu vou botar um mais. Vamos botar aqui para ficar mais bonitinho? Se a gente colocar dessa forma aqui, vai ficar legal da gente entender. Então, olha só. Se eu tenho o alumínio, tá? Se eu tenho o alumínio, ele tem 3 mais. E tem o flúor, que ele tem 1 menos. O que ele vai fazer? Esse carinha aqui, ele vai descer, vai vir para cá. E esse carinha aqui vai descer e vai vir para cá. Qual vai ser a fórmula? AlF3. Essa daqui seria a fórmula do fluoreto de alumínio. Ou, se eu quisesse escrever em fórmulas, né, em reação, ficaria assim: 1 alumínio, 3 mais,
mais 3 flúor, beleza? Que vai gerar o quê? Vai gerar o AlF3. Ah, Pedro, mas eu não saberia fazer essa quantidade de indivíduos. Mas eu sei como que é o indivíduo final. Então, olha só. Al3 mais F, que forma AlF3. Espera aí, Pedro, dá para eu fazer um balanceamento aqui, não dá? Dá, galera, dá para a gente fazer. Como que a gente faz? Primeiro eu começo com os metais. Tem um alumínio aqui. O flúor, a metal depois, né? Eu tenho um aqui e 3 aqui. O que eu vou ter que fazer? 3, beleza? E Pedro, deu certo a reação, correto, tá? Mas isso é quando você tem uma reação já feita. Caso você não tenha reação, tá? Você tem que montar o indivíduo, beleza? Show? Bora lá, então, nas propriedades desses compostos. Bom, geralmente, né, na temperatura ambiente, eles estão em estado sólido, tá? Típico de uma ligação iônica é estar, né, em temperatura de 25 graus Celsius a 1 atm, né? Nossa temperatura normal. Ele vai estar em sólido. Um exemplo, sal de cozinha. O sal de cozinha não é cloreto de sódio e outros tipos de sais? Beleza, você já me falou, sais são compostos iônicos entre metal e ametal, logo eles são sólidos, tá? São solúveis em água, altamente solúveis em água, porque tem ligações iônicas, então é fácil ionizar ele, é fácil quebrar essas ligações, tá? Eles são quebradiços também, tá bom, galera? Condutividade elétrica, tá? Somente ele só consegue passar, né, eletricidade, né, quando ele estiver dissolvido em solução aquosa, tá? Questão número 1. A configuração eletrônica 3s2 representa os elétrons da camada de valência de um elemento químico A. Esse elemento combina-se com o elemento B, que apresenta número de massa 80 e 45 de nêutrons. O tipo de ligação é a fórmula resultante dessa combinação, e a fórmula resultante dessa combinação serão respectivamente. Bom, para eu identificar essa primeira questão, primeiro eu vou ter que pegar toda a informação que tiver no texto. Então, vamos lá para o nosso quadro, tá? Então, no quadro, a gente pensa o seguinte. Vamos botar ele aqui assim, acho que vai dar para a gente enxergar. Pronto. Ele falou ali que a configuração eletrônica apresenta 3s2, tá? Na sua camada de valência, ou seja, ele tem 3... Opa! Vamos botar aqui 3s2 na camada de valência, tá? Vamos fazer isso daqui o inverso, tá? Então, esse aqui é o composto A, correto? Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Beleza, já fiz. Então, olha só, repara que na última camada dele tem apenas 2 elétrons, tá? Diante da distribuição eletrônica, ele está no grupo 2 da tabela periódica e na terceira linha da tabela periódica. Então, logo, esse A ele vai ser A2+, porque ele está na segunda coluna, beleza? Está na segunda coluna. E B, tá? Ele fala assim, aí vem a questão. Aí vem B, eu quero identificar B agora, tá? Então B, ele deu uma informação lá no texto que é o seguinte, vou botar aqui B, tá? Ele falou que B, ele tem opa, vamos lá, tio Pedro errou aqui. Deixa eu tirar dali do texto, pronto. Então é o seguinte, ó, ele deu lá a informação da massa e deu a informação do número de nêutrons de B. E aí a gente dá para descobrir o número de Z agora, não é isso? Então, para eu descobrir o número de Z, eu vou ter que fazer o quê? A é igual a Z mais N, tá? Então, ó,
O número de massa a gente sabe que é 80, beleza? E o número de Z a gente não sabe, mas a gente sabe o número de nêutrons, que é 40, 45, quer dizer, tá? Então, Z é igual a 80 menos 45, tá? Menos 45. E Z é igual a 35. Achei agora o número atômico de B. Se eu achei o número atômico de B, dá para eu fazer a distribuição eletrônica, aonde ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, tá? 3p6, 4s2, 3d10 e deixa eu ver aqui, tá faltando 5. Então, 4p5, tá bom? Então, essa seria a distribuição eletrônica. Então, esse indivíduo, ele está onde? Ele está... O lugar mais preenchido dele é o quarto. Não é o 1, não é o 2, não é o 3, é o quarto mais preenchido. Então, olha só, se é o quarto, repara que, olha só, isso daqui com isso daqui vai dar 7. Então, logo, vou botar aqui, ó, B, né? No caso, ele teria 7 elétrons na sua última camada. Mas eu colocaria mais 7? Não, eu colocaria menos 1, porque ele é um A-metal. Possivelmente, ele é um A-metal. Se B é um A-metal e ele precisa só apenas de 1, então vamos lá. Ó. Vamos botar aqui a resposta. A mais 2, correto? E B menos 1, então olha só, esse aqui vem para cá e esse aqui vem para cá. Logo, AB2, tá? Então a resposta correta seria a letra C de casa, tá? Seria ligações iônica, porque é metal com ametal, e obviamente a ligação seria essa daqui, tá? Nos últimos anos, o Brasil tem ocupado o primeiro lugar do ranking mundial em reciclagem de latas de alumínio. Em 2012, o país reaproveitou 97,9% do alumínio consumido, enquanto o Japão teve um índice de 94,7%. E os Estados Unidos de 67%. Os dados são da Associação Brasileira de Alumínio, ABAL. Da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade, Abralatas, e de entidades internacionais. A reciclagem das latas é feita em 10 etapas e por possuir um valor residual mais elevado, torna-se uma fonte de renda mais atrativa, em comparação aos plásticos e ao papel. Além disso, sucata de alumínio vale 33 vezes mais do que o do aço e 55 vezes mais do que o do vidro. Então, temos aí as etapas, tá? Para reciclar o alumínio, tá? De latinhas de refrigerante descartadas, gasta-se apenas 5% de energia necessária para produzi-la. Utilizando o óxido de alumínio, presente na bauxita, uma matéria-prima, a fórmula desse óxido é, óxido de alumínio. Se a gente fala que é o óxido de alumínio, galera, então quer dizer que eu tenho presença de quê? Alumínio e oxigênio, tá? É um óxido de alumínio. Então vamos lá, liga aqui a caneta. Então temos alumínio e oxigênio, como ele deixou bem claro aqui no dado da informação. E já deu o número atômico de cada um. O que eu faço com isso? Não vou fazer nada? Vou sim. Primeiro de tudo, galera, eu vou fazer a distribuição eletrônica. Fazendo a distribuição eletrônica, eu já sei a quantidade de elétrons que existe na última camada. Mas também eu posso ser esperto e fazer isso aqui, olha só. Eu posso ser esperto e colocar aí, ó, já que eu tenho a minha tabelinha periódica, eu faço o seguinte, não é alumínio e oxigênio? Espera aí, alumínio está onde? Ele é um metal. Tá? Vamos botar esse aqui, que é melhor? Dá para a gente diferenciar, né? Então, alumínio, olha só, alumínio é um metal. Se alumínio é um metal, ele tem
Está na terceira coluna, está na 13ª, desculpa. Se ele está na 13ª, ele tem quantos elétrons na sua última camada? Ele tem, ó, mais 3. E o oxigênio, galera? Ele está aqui, ó, nos ametais, está na 16ª. Logo, falta quanto para chegar a 8? Falta apenas 2. Então, olha só, menos 2. Esse 2 aqui vai descer e vir para cá, e esse 3 vai descer e vir para cá. Qual vai ser a fórmula do óxido de alumínio? Vai ser essa daqui, Al2O3, galera. Isso aí, tá? Então, temos aqui a resposta como correta seria a letra E, tá bom? Seria a letra E. Bom, vamos lá. 3. Considere a imagem que apresenta algumas peças de um quebra-cabeça de cátions e ânions. Para responder a questão, unidos as peças do quebra-cabeça de cátions e ânions, pode-se concluir corretamente que o cloreto de bário apresenta a fórmula. Bom, galera, cloreto de bário. Precisa da tabela periódica? Acho que não, né? Porque nessa questão aqui já está falando algumas coisas. Então, olha só. Cloreto de bário. Então, eu tenho que achar o bário e tem que achar o cloro, quer dizer, né? Então, olha só. Temos... deixa eu ver se eu consigo me aproximar mais um pouco para não... eu conseguir pegar a questão. Eu acho que não vou conseguir. Vou botar... aqui dá. Então, ó, bário e cloro, beleza? Vamos botar eles dois aqui? Então, quer dizer que o bário, ele é mais 2, correto? Vamos botar aqui, o bário, ele é 2 mais, ou mais 2, tá? E o cloro, ele é o quê? Menos 1, beleza? Ou 1 menos. Esse 1 vai descer para cá e esse 2 vai descer para o cloro. Logo, esse indivíduo vai ser BaCl2. Então, são necessários 2 cloros para suprir a carga do bário. Beleza? Então, a fórmula desse indivíduo seria BaCl2. Tá? Letra B aqui seria correta. Tá bom? E número 4, para a gente terminar. Compostos iônicos são aqueles que apresentam ligações iônicas. Ligações iônicas é uma ligação entre íons positivos e negativos, unidos por força de atração eletrostática. Sobre as propriedades e as características de compostos iônicos são feitas as seguintes afirmativas. Apresenta brilho metálico? Não apresenta brilho metálico. Quem é a característica disso daí são aqueles que fazem ligações metálicas, beleza? Geralmente, quem faz ligações iônicas são foscos, tá bom? Você pega aí pelo cristal de sal, tá? 2. Apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Corretíssimo. Tenta pegar sal de cozinha e tenta transformar esse sal de cozinha em líquido. Você não consegue, tá? Tem que ser muita temperatura, tá? Para transformar ele em líquido e mais ainda para transformar em gás. 3. Apresenta boa condutibilidade, cadê condutibilidade elétrica quando em solução aquosa? Corretíssimo, tá? Soluções não. Substâncias que fazem ligações iônicas são eletrolíticas, ou seja, passam corrente elétrica através de solução aquosa. Número 4. São sólidos nas condições ambientes. Correto, galera? Também são sólidos. E, pela última, são pouco solúveis em solventes polares, como água, tá? São pouco solúveis em solventes polares, como água. Bom, nesse caso também estaria errado. Eles são solúveis, tá? São solúveis, extremamente solúveis em solventes como água, porque a água consegue quebrar essas ligações iônicas, beleza? Porque a água é um composto iônico também, tá? Iônico entre aspas, tá? Ele é covalente polar, tá? Covalente polar, só corrigir isso daí. Ele é um composto covalente polar. Logo, ele tem cargas, diferencial de cargas, então faz com que quebre essas ligações iônicas, tá? Então, a nossa aula foi até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, é só me chamar no WhatsApp e vejam lá as nossas aulas, né? Participem das nossas aulas online lá
lá no Google Meet, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.